Ela precisava de dinheiro para salvar a única pessoa que a amava. Ele queria uma mulher pura para corromper lentamente, sem piedade. Mas nenhum dos dois esperava se apaixonar no meio da escuridão. Se você gosta de histórias de amor e romance, assista até o final. Se inscreva nesse canal e deixe seu comentário dizendo de onde você escuta. Clara sempre soube que sua vida nunca fora dela. Desde pequena, aprendeu a se calar diante das promessas quebradas, a sorrir sem alegria, a caminhar sem fazer barulho num mundo que parecia sussurrar que ela não pertencia a lugar algum. Criada pela avó em um conjunto habitacional na periferia de São Paulo, onde as janelas fechadas guardavam mais segredos do que os livros de sua adolescência solitária. Clara cresceu com uma sensibilidade quase sobrenatural para pressentir ausências. O apartamento de 2 cômodos em Cidade Tiradentes cheirava eternamente a ervas medicinais e desinfetante barato. Dona Mercedes, sua avó, era uma mulher austera, mas afetuosa, que a criou entre chás caseiros, crochês vendidos na feira da madrugada e histórias do passado, um passado que Clara sempre desconfiou esconder algo sombrio. Aos 22 anos, ainda virgem, não por escolha religiosa ou moralista, mas por nunca ter encontrado alguém que atravessasse a muralha emocional que ela mesma ergueu ao redor de sua vulnerabilidade, Clara cursava letras na Universidade de São Paulo com uma bolsa integral, trabalhava meio período numa livraria do centro e sonhava secretamente em ser escritora. A rotina era sempre a mesma: madrugada no transporte público lotado, aulas na USP, trabalho até às 6 da tarde, volta para casa para cuidar da avó que envelhecera rapidamente nos últimos meses. Clara tinha uma beleza discreta, mas marcante, daquelas que chamam atenção sem esforço. Cabelos castanhos ondulados, que ela sempre prendia em um coque simples, olhos verdes que pareciam guardar tempestades silenciosas, e uma pele clara, que contrastava com o batom vermelho que usava nos lábios, seu único luxo permitido. Era novembro, o calor sufocante de São Paulo, misturado com a umidade que antecede as chuvas de verão, quando Dona Mercedes começou a passar mal. Os sintomas surgiram de repente: dores no peito, falta de ar e uma confusão mental que assustava Clara mais do que qualquer coisa. O Sistema Único de Saúde, sobrecarregado como sempre, oferecia apenas consultas marcadas para 2 meses depois. Particular estava fora de questão. O salário da livraria mal pagava os mantimentos. Foi numa dessas noites de desespero, com a avó delirando de febre no quarto ao lado, que Clara descobriu a verdade que mudaria sua vida para sempre. Entre convulsões e murmúrios incompreensíveis, Dona Mercedes agarrou o pulso da neta com uma força surpreendente e sussurrou palavras que cortaram Clara como uma lâmina. "Seu pai não fugiu, menina. Ele foi morto, assassinado por gente poderosa. Gente que não queria que ele falasse o que sabia." O coração de Clara parou. Durante toda a vida, ela cresceu acreditando que o pai havia abandonado ela e a mãe, que morreu no parto. Dona Mercedes sempre mudava de assunto. Quando questionada sobre ele, disse apenas que era um homem fraco que não soube ser responsável. Mas agora, naquele quarto pequeno e abafado, com o ventilador antigo fazendo um barulho irritante, a verdade saía aos pedaços da boca da mulher que a criou. Ele trabalhava para uma empresa grande, Clara. Descobriu coisas terríveis. Tentou denunciar. Não deixaram. A voz da avó era um fio, cada palavra custava um esforço enorme. "Eles vieram atrás de vocês também. Por isso sua mãe fugiu para cá. Por isso eu nunca falei nada. Por isso sempre vivemos escondidas." Antes que Clara pudesse perguntar mais alguma coisa, Dona Mercedes teve um ataque cardíaco súbito. A ambulância demorou 40 minutos para chegar. No hospital público, entre corredores lotados e enfermeiros sobrecarregados, Clara perdeu a única pessoa que a amava no mundo. E junto com ela perdeu as respostas que tanto precisava. O enterro foi simples, pago com o dinheiro que Clara guardava para se formar. Poucas pessoas compareceram. Algumas vizinhas do prédio, uma colega da faculdade, o dono da livraria onde trabalhava. Enquanto via o caixão simples descendo a terra no cemitério de Itaquera, Clara sentiu algo além da dor da perda. Sentiu raiva. Raiva de ter vivido uma vida inteira, baseada em mentiras. Raiva de ser pobre. Raiva de não ter poder para descobrir a verdade sobre seu pai.
raiva de não ter dinheiro nem mesmo para um enterro decente. Foi voltando do cemitério, no ônibus lotado e barulhento, que a vida de Clara tomou um rumo que ela jamais imaginaria possível. Uma colega da faculdade, Bruna, que havia comparecido ao enterro, puxou conversa sobre dinheiro, sobre as dificuldades de ser pobre num país onde apenas os ricos tinham acesso à justiça, à verdade, ao poder. E foi Bruna quem, com uma naturalidade perturbadora, mencionou ter conhecido uma menina que havia conseguido dinheiro suficiente para pagar a faculdade particular e ainda ajudar a família vendendo algo que, segundo ela, toda mulher tem direito de escolher como usar. Não é prostituição. Clara, é diferente. São homens ricos, discretos, que pagam muito bem por experiências específicas. Uma única vez pode resolver todos os seus problemas financeiros. Bruna falava baixo, olhando ao redor como se temesse ser ouvida. Tem um site. Muito seguro, muito sigiloso. Só para universitárias, meninas de família, sabe? Não é qualquer coisa. Clara fingiu não ter interesse, mas a semente estava plantada. Naquela noite, sozinha no apartamento vazio que ainda cheirava a remédios e tristeza, ela se pegou pensando nas palavras da colega. Não pelo dinheiro em si, embora ele fosse desesperadamente necessário, mas pelo acesso, pelo poder que esse dinheiro poderia comprar, pela possibilidade de, pela primeira vez na vida, entrar no mundo daqueles que tinham o poder de matar e silenciar pessoas como seu pai. 2 semanas depois, com as contas se acumulando e o despejo ameaçando bater à porta, Clara digitou o endereço que Bruna havia sussurrado no seu ouvido. O site era elegante e discreto, aparentemente respeitável. Oferecia experiências exclusivas para homens de alto poder aquisitivo e refinamento cultural. As regras eram claras. Apenas mulheres maiores de idade, comprovação de virgindade através de exame médico, discrição absoluta, contratos que protegiam ambas as partes. Clara criou um perfil usando um nome falso, Marina, e uma foto onde aparecia de perfil sem mostrar o rosto completamente. Na descrição escreveu apenas: estudante de letras, 22 anos, em busca de experiências que possam mudar minha perspectiva sobre a vida e sobre mim mesma. Não mencionou dinheiro. Não mencionou desespero. Apenas deixou transparecer uma melancolia sutil que, sem saber, seria exatamente o que atrairia o homem que mudaria sua vida para sempre. 3 dias depois de criar o perfil, Clara recebeu uma mensagem que fez seu coração disparar. O remetente se identificava apenas como J. Calderon, e sua proposta era diferente de todas as outras que havia recebido. Não falava em leilão, não mencionava competição com outras mulheres. Dizia apenas: vi seu perfil e me interessei pela pessoa por trás das palavras. Gostaria de conhecê-la. Se aceitar, farei uma proposta que pode resolver todos os seus problemas financeiros, mas apenas se houver uma conexão real entre nós. Não tenho interesse em transações vazias. A mensagem terminava com um número de telefone e as palavras: se decidir me conhecer, saiba que não será apenas uma noite. Será o começo de algo que nenhum de nós consegue prever. Joaquim Calderon não era brasileiro, mas o Brasil havia se tornado sua prisão voluntária havia 5 anos. Herdeiro de uma família espanhola proprietária de vinícolas centenárias no Vale do Douro, ele chegou a São Paulo para expandir os negócios da família para a América Latina e acabou ficando. Não por amor ao país, mas porque aqui ninguém fazia perguntas sobre seu passado. Ninguém sabia sobre Esperança. Ninguém sabia que ele havia matado a única mulher que amou. Aos 35 anos, Joaquim possuía uma beleza devastadora e perigosa. Alto, com cabelos escuros sempre perfeitamente penteados, olhos castanhos que pareciam guardar tempestades silenciosas e uma elegância natural que chamava a atenção em qualquer ambiente. Vestia-se sempre de forma impecável. Preferia ternos escuros e gravatas discretas, como se estivesse eternamente de luto. Morava em um cobertura na Vila Madalena. Frequentava os restaurantes mais exclusivos da cidade e tinha sua mesa cativa no The Home, onde jantava sozinho todas as sextas-feiras, sempre acompanhado de uma garrafa de vinho português que custava mais do que a maioria dos paulistanos ganhava em um mês. Os negócios prosperavam. A Calderon Vinhos havia se tornado sinônimo de sofisticação no mercado brasileiro,
de vinhos premium. Joaquim tinha o dom de transformar tudo que tocava em ouro, mas também tinha o dom de destruir tudo que amava. Por isso havia parado de amar. Por isso havia parado de sentir. Por isso, nos últimos anos, suas únicas experiências íntimas eram contratos frios, mulheres que ele pagava generosamente para satisfazer necessidades físicas sem envolvimento emocional. Foi numa tarde de quinta-feira, em seu escritório no edifício Copacabana, que Joaquim acessou o site pela primeira vez em meses. Não estava procurando por nada específico, apenas navegando sem interesse real. Quando viu o perfil de Marina, algo na foto, na forma como ela olhava para o lado, na melancolia sutil de suas palavras, tocou uma parte dele que estava morta havia anos. Não era desejo físico, era outra coisa. Uma curiosidade doentia, um reconhecimento de algo familiar naquela tristeza controlada. Enviou a mensagem sem pensar muito, movido por um impulso que não conseguia explicar. E quando recebeu a resposta de Clara 3 dias depois, sentiu algo que não sentia desde esperança, expectativa. Ela havia escrito apenas: aceito conhecê-lo, mas preciso saber com quem estou falando. Se realmente quer uma conexão real, como disse, precisa ser honesto sobre quem é e o que quer de mim. A resposta de Clara era diferente de tudo que Joaquim estava acostumado a receber. Não havia submissão automática, não havia deslumbramento com seu dinheiro ou status. Havia uma dignidade ferida, mas ainda assim orgulhosa, que o intrigou profundamente. Ele respondeu com um convite para jantar no Fasano, no sábado seguinte. Quero apenas conversar primeiro, conhecer a pessoa por trás das palavras. O resto decidiremos juntos. Clara chegou ao restaurante 15 minutos adiantada, usando um vestido azul marinho simples que havia comprado numa promoção. Sapatos baixos pretos que eram seus únicos sapatos sociais e o batom vermelho que era sua marca registrada. Estava visivelmente nervosa, mas tentava disfarçar observando tudo ao redor com uma curiosidade mal contida. O Fasano era um mundo completamente diferente do seu, um universo onde cada detalhe custava mais do que ela ganhava em uma semana. Joaquim a viu antes dela perceber sua presença. Estava sentada numa mesa de canto, de costas para a entrada, observando os outros clientes com uma mistura de fascínio e desconforto. Quando ele se aproximou e disse seu nome, ela se virou e ele sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Clara era ainda mais bonita pessoalmente, mas não era a beleza que o chocou. Era a vulnerabilidade que ela tentava esconder atrás de uma postura ereta e um queixo ligeiramente erguido. Você é muito jovem, foram as primeiras palavras dele, que imediatamente se arrependeu da falta de tato. Você é mais velho do que imaginei, ela respondeu, que havia um tom de desafio em sua voz que ele achou excitante. O jantar durou 3 horas. Joaquim descobriu que Clara era inteligente, culta, apaixonada por literatura brasileira, especialmente por Clarice Lispector. Ela falava sobre livros com uma paixão que ele não via há anos. Gesticulava quando se animava e tinha o hábito de morder o lábio inferior quando estava pensando em como responder uma pergunta difícil. Clara descobriu que Joaquim conhecia mais sobre literatura brasileira do que muitos brasileiros, que havia lido Machado de Assis no original em português e que tinha uma melancolia profunda, escondida atrás de toda aquela elegância controlada. Por que está fazendo isso? Ele perguntou quando chegaram à sobremesa. Uma moça da sua educação, da sua inteligência. Não precisa se vender. Clara o olhou nos olhos pela primeira vez na noite inteira. Todo mundo se vende, Joaquim. A diferença é que eu estou sendo honesta sobre o preço. E você? Por que está comprando? A pergunta o desarmou completamente. Ele havia esperado submissão, gratidão, talvez um pouco de nervosismo sexual. Não havia esperado ser questionado sobre suas próprias motivações, porque é mais seguro pagar por algo do que tentar conquistar de verdade, respondeu, surpreendendo a si mesmo com a honestidade. Seguro para quem? Para os dois. Clara assentiu lentamente, como se entendesse perfeitamente o que ele queria dizer. Então somos iguais. Você tem medo de sentir? Eu tenho medo de não ter controle sobre minha própria vida. Talvez possamos nos ajudar. Foi então que Joaquim fez a proposta que mudaria a vida de ambos. Não quero apenas uma noite com você, Clara. Quero um acordo. Você se torna minha companhia exclusiva.
Eu pago suas dívidas, seus estudos. Ofereço um apartamento melhor, uma vida melhor. Em troca, você fica disponível quando eu precisar. Não só para sexo, para companhia, para conversas, para estar presente. Por quanto tempo? Até um de nós querer sair. Clara ficou em silêncio por longos minutos, mexendo no vinho que mal havia tocado. E se eu quiser estudar? Terminar a faculdade. Claro, na verdade, insisto. Quero você interessante. Pessoas burras me entediam. E se eu disser não para algo que você quiser? Você pode dizer não sempre. Não sou violento, Clara. Sou apenas controlador. Ela sorriu pela primeira vez na noite. Um sorriso pequeno, mas genuíno. Posso pensar? Tem até amanhã à noite. Se aceitar, nos encontramos no Emiliano, no sábado que vem. Suíte presidencial. Se não aceitar, nunca mais nos veremos. Quando saíram do restaurante, Joaquim acompanhou Clara até o táxi que havia chamado para ela. Antes dela entrar no carro, ele segurou sua mão delicadamente. Uma última pergunta, Clara. Por que realmente está fazendo isso? Não me dê a resposta óbvia. Clara olhou para ele com aqueles olhos verdes que pareciam guardar tempestades. Porque preciso entrar no mundo de pessoas como você. Preciso entender como vocês pensam, como vocês agem. Tenho perguntas sobre meu passado que só podem ser respondidas por gente com poder de verdade. Joaquim sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Havia algo na forma como ela disse aquelas palavras que o alertou para o fato de que Clara não era apenas uma universitária pobre em busca de dinheiro fácil. Havia uma agenda escondida, um propósito que ela ainda não havia revelado completamente. Isso, ao invés de assustá-lo, o excitou profundamente. Então, até sábado, ele disse, beijando delicadamente a mão dela antes de fechá-la no táxi. Clara passou a semana inteira pensando na proposta. Não era apenas sobre dinheiro, embora o dinheiro fosse crucial. Era sobre acesso, sobre poder, sobre finalmente ter a chance de descobrir a verdade sobre a morte do pai. E havia algo mais, algo que ela não queria admitir nem para si mesma. Havia uma conexão com Joaquim que ia além do contrato que ele propôs. Uma atração perigosa por aquele homem enigmático que carregava suas próprias feridas com tanta elegância controlada. No sábado seguinte, Clara estava na recepção do Hotel Emiliano, às 8 da noite em ponto, usando um vestido preto simples que havia comprado com o último dinheiro que tinha e carregando apenas uma bolsa pequena com o essencial. Quando o elevador parou no último andar e as portas se abriram direto na suíte presidencial, ela viu Joaquim à sua espera, vestido de preto da cabeça aos pés, segurando 2 taças de champanhe. Vai doer? Ela perguntou e sua voz tremeu ligeiramente. Vai, ele respondeu, oferecendo uma das taças. Mas vai ser devagar. A primeira noite mudou Clara de formas que ela não conseguia explicar nem para si mesma. Joaquim havia sido incrivelmente cuidadoso, quase reverente, como se estivesse manuseando algo precioso e frágil. Conversaram por horas antes de qualquer coisa acontecer. Ele perguntou sobre seus limites, sobre seus medos, sobre o que ela esperava daquela experiência. E quando finalmente a tocou, foi com uma delicadeza que contrastava completamente com a imagem de homem frio e controlador que ele projetava. Mas havia algo perturbador na forma como ele a observava durante todo o processo, como se estivesse estudando suas reações, memorizando cada expressão de prazer ou desconforto, catalogando informações para uso futuro. Clara percebeu que, para Joaquim, aquela não era apenas uma experiência física, era uma forma de mapeamento emocional, uma maneira de entender exatamente como controlá-la. Na manhã seguinte, acordaram em silêncio. Joaquim já estava vestido, impecável como sempre, tomando café e lendo jornais econômicos na varanda da suíte. Clara encontrou sobre a cama uma pasta com documentos que a fizeram engolir seco. Contratos de locação de um apartamento em Pinheiros, autorizações para transferência bancária e um cartão de crédito Platinum em seu nome. Leia com atenção antes de assinar, disse ele sem levantar os olhos do jornal. Tudo está explicado. Suas obrigações e seus direitos. Clara folheou os documentos, impressionada com o nível de detalhamento. O apartamento era mobiliado, em um prédio de luxo, com todas as contas pagas. A mesada mensal era mais do que ela ganharia em 2 anos na livraria. Havia até mesmo um valor destinado à sua educação,
cursos, livros, qualquer coisa que ela considerasse necessária para seu desenvolvimento pessoal. Em contrapartida, ela deveria estar disponível sempre que Joaquim solicitasse sua presença, comparecer a eventos sociais como sua acompanhante e manter absoluta discrição sobre a natureza de seu relacionamento. E se eu não quiser ir a algum evento? Ela perguntou. Você pode recusar, mas precisa ter uma razão válida. Quem define o que é válido? Pela primeira vez desde que acordara, Joaquim sorriu. Você está tentando encontrar brechas no contrato, Clara? Estou tentando entender até onde vai meu livre-arbítrio nesta situação. Você tem mais livre-arbítrio do que imagina, e menos do que gostaria. Ele finalmente a olhou nos olhos. A diferença é que agora você tem poder para exercer suas escolhas. Dinheiro é poder, Clara. Use-o sabiamente. 2 semanas depois, Clara estava oficialmente instalada em sua nova vida. O apartamento em Pinheiros era um mundo completamente diferente de tudo que ela havia conhecido. 2 quartos, sala ampla com vista para a cidade, cozinha equipada com eletrodomésticos que ela nem sabia como usar, e um closet maior que o quarto onde havia morado a vida inteira com a avó. Joaquim havia contratado uma decoradora, mas insistiu que Clara escolhesse cores e estilos. Quero que se sinta em casa, havia dito. Um pássaro engaiolado não canta se não gostar da gaiola. A nova rotina era estranha e ao mesmo tempo sedutora. Clara continuou na faculdade, mas agora chegava em um carro com motorista. Largou o emprego na livraria e se dedicou integralmente aos estudos, descobrindo que ter tempo e recursos mudava completamente sua relação com o conhecimento. Comprou todos os livros que sempre quis ter, se inscreveu em cursos de francês e italiano, começou a frequentar peças de teatro e exposições de arte. Joaquim aparecia na vida dela de forma imprevisível. Às vezes passava dias sem dar notícias. Outras vezes chegava ao apartamento no meio da tarde com ingressos para um concerto na Sala São Paulo. Aos poucos, Clara foi descobrindo que ele era um homem de hábitos muito específicos. Sempre bebia vinho tinto, nunca branco. Preferia Mozart a Beethoven. Lia pelo menos 3 jornais por dia, sempre em idiomas diferentes. E tinha um ritual noturno estranho. Todas as noites, exatamente às 11 horas, ele ficava em silêncio absoluto por exatamente 15 minutos, olhando para algum ponto fixo no horizonte. O que você faz durante esses 15 minutos? Clara perguntou uma noite, depois de 3 semanas observando o ritual. Lembro de por que não posso me permitir ser feliz, ele respondeu. E havia uma dor tão profunda em sua voz que Clara sentiu vontade de abraçá-lo. Posso perguntar por quê? Pode, mas eu não vou responder. Clara estava aprendendo a navegar pelo temperamento complexo de Joaquim. Ele podia ser incrivelmente generoso e gentil, comprando livros raros que ela mencionava querer, lembrando de detalhes insignificantes, de conversas antigas, tratando-a com um respeito que ela nunca havia experimentado. Mas também podia ser frio e distante, desaparecendo por dias sem explicação, cancelando compromissos no último minuto, estabelecendo regras novas sem consulta prévia. A primeira briga aconteceu quando Clara encontrou documentos sobre ela mesma na mesa de trabalho dele. Relatórios detalhados sobre sua vida, sua família, sua situação financeira antes de conhecê-lo, até mesmo sobre seus hábitos e preferências. Havia fotos dela que tinham sido tiradas sem seu conhecimento, registros de conversa que ele havia mantido com pessoas que a conheciam, informações sobre seus professores na faculdade. Você me investigou, ela disse, jogando os papéis na mesa entre eles. Antes mesmo de me conhecer, você já sabia tudo sobre mim. Joaquim não negou nem pareceu constrangido. Claro que investiguei. Não faço negócios sem conhecer todas as variáveis envolvidas. Negócios? É assim que você me vê? É assim que precisamos ver um ao outro, Clara. É mais seguro para ambos. Seguro de quê? Do que você tem tanto medo? Foi a primeira vez que ela o viu realmente irritado. Joaquim se levantou da cadeira com uma violência contida que a assustou. Caminhou até a janela e ficou de costas para ela por longos minutos. Quando finalmente se virou, havia algo perigoso em seus olhos. Você quer saber do que tenho medo, Clara? Tenho medo de que você seja como Esperança. Tenho medo de me apaixonar por você e acabar matando você também.
Tenho medo de que sua inocência seja apenas uma máscara para esconder ambições que vão destruir nós dois. Tenho medo de descobrir que escolhi você não por acaso, mas porque reconheci algo em você que me lembra ela. Clara sentiu o sangue gelar nas veias. Quem é Esperança? Era quem era Esperança. Joaquim voltou a se sentar, mas agora havia uma tensão em seu corpo que não estava lá antes. Era a mulher que eu amava. Era a mulher que eu matei. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Clara sentia o coração batendo tão forte que tinha certeza de que ele podia ouvir. Joaquim a observava com aquela intensidade perturbadora, como se estivesse aguardando sua reação para decidir o que fazer a seguir. Como? Essa ela conseguiu perguntar. Com meu egoísmo, com minha necessidade de controle, com minha incapacidade de aceitar que ela pudesse ter segredos, ambições próprias, uma vida que não girasse completamente em torno de mim. Joaquim falava como se estivesse confessando um crime, e Clara percebeu que, para ele, era exatamente isso. Ela morreu por minha causa, e eu jurei que nunca mais permitiria que alguém chegasse tão perto. Mas me escolheu mesmo assim. Escolhi você justamente por isso, porque este é um contrato, Clara. Porque há regras claras, limitações, proteções para ambos os lados. Porque teoricamente é impossível me apaixonar por alguém que estou pagando para estar comigo. Clara o olhou nos olhos e viu algo que a assustou mais do que qualquer confissão de homicídio. Viu que ele já estava se apaixonando por ela contra sua própria vontade, contra suas próprias regras, e percebeu que ela também estava caminhando perigosamente na mesma direção. E se o teoricamente impossível estiver acontecendo? Ela perguntou. Joaquim se levantou novamente, mas desta vez caminhou até ela, segurou seu rosto entre as mãos com uma delicadeza que contrastava com a tensão de seu corpo. Então vamos. Ter que descobrir se desta vez posso ser diferente do que sempre fui. Ele a beijou com uma intensidade desesperada, como se fosse a última vez, e Clara correspondeu sabendo que acabara de cruzar uma linha que tornava tudo muito mais perigoso. O contrato havia começado como uma transação fria e calculada, mas estava se transformando em algo que nenhum dos dois conseguia controlar. E isso aterrorizava ambos na mesma proporção em que os excitava. Naquela noite, pela primeira vez, Joaquim não fez seu ritual dos 15 minutos de silêncio. E Clara soube que algo fundamental havia mudado entre eles. 2 semanas depois da confissão sobre Esperança, Clara decidiu usar sua nova posição social para começar a investigar o passado do pai. O acesso que Joaquim lhe proporcionara ia muito além do dinheiro. Agora ela frequentava eventos da elite paulistana, conhecia advogados influentes, empresários poderosos, pessoas que poderiam ter informações sobre o que realmente acontecera 23 anos atrás, mas precisava ser cuidadosa. Não podia despertar suspeitas nem em Joaquim, nem nas pessoas que começava a questionar. Primeira pista veio durante um coquetel beneficente no Museu de Arte de São Paulo. Clara acompanhava, Joaquim como sua convidada oficial, usando um vestido de seda azul escuro que ele havia escolhido pessoalmente, quando conheceu o Dr. Marcelo Vasconcelos, um advogado criminalista famoso por defender grandes empresários em escândalos de corrupção. Durante a conversa casual sobre o evento, Clara mencionou estar fazendo uma pesquisa acadêmica sobre crimes corporativos dos anos 2000, especificamente casos que envolviam denunciantes mortos em circunstâncias suspeitas. Interessante tema para uma universitária, comentou Vasconcelos, observando-a com atenção renovada. Há muitos casos que nunca chegaram aos tribunais. Muitas famílias que nunca conseguiram justiça. Você tem algum caso específico em mente? Clara sentiu o coração acelerar, mas manteve o tom acadêmico. Estou particularmente interessada em casos envolvendo engenheiros ou técnicos que descobriram irregularidades em grandes obras de infraestrutura. Pessoas que tentaram denunciar e acabaram mortas. Os olhos do advogado brilharam com algo que poderia ser reconhecimento. Conheço alguns casos assim. Lembro de um nos anos 2000, envolvendo a construção do metrô. Um engenheiro que havia descoberto que estavam usando material de baixa qualidade, superfaturando custos, colocando vidas em risco. Tentou denunciar. Foi encontrado morto numa represa em Guarulhos. Oficialmente foi suicídio, mas você não acredita nisso, Clara completou.
Digamos que engenheiros raramente se matam por questões de consciência. Geralmente tentam resolver os problemas ou simplesmente mudam de emprego. Vasconcelos bebeu um gole de uísque e continuou. O problema é que ele estava investigando não apenas a qualidade dos materiais, mas também o destino de uma quantia muito significativa de dinheiro que havia desaparecido do orçamento da obra. Falava-se em dezenas de milhões de reais. Clara tentou manter a voz estável. Você lembra o nome dele? Roberto Mendonça. Deixou uma filha pequena e a mãe que morreu no parto. A menina foi criada pela avó materna, se não me engano. O mundo de Clara parou. Roberto Mendonça era o nome que estava na certidão de nascimento dela. O pai, que Dona Mercedes sempre disse ter fugido, abandonando a família. Mas agora descobria que ele não apenas não havia fugido, como havia morrido tentando fazer a coisa certa, tentando proteger vidas inocentes. O que aconteceu com a investigação? Ela perguntou, lutando para manter o controle. Foi arquivada. Falta de provas, disseram. Mas eu sempre suspeitei que alguém com muito poder político fez questão de que o caso fosse enterrado junto com Roberto. Naquela noite, Clara mal conseguiu dormir. Saber a verdade sobre o pai mudava tudo. Ele não era o covarde que ela imaginara a vida inteira. Era um herói que morreu tentando proteger pessoas inocentes. E ela precisava descobrir quem o havia matado. Não apenas por justiça, mas porque havia uma possibilidade terrível de que os mesmos que mataram Roberto Mendonça ainda estivessem por aí. Ainda fossem poderosos, ainda fossem perigosos. Joaquim percebeu sua agitação, mas interpretou de forma diferente. Está arrependida? Perguntou numa manhã, observando-a mexer distraidamente no café da manhã que ele havia mandado servir na varanda do apartamento. Do quê? De tudo isso. Do contrato. De mim. Clara o olhou com atenção. Havia uma vulnerabilidade em sua voz que ela raramente ouvia. Por que pergunta isso? Porque você está distante, ausente, como Esperança ficou nas últimas semanas. Era a primeira vez que Joaquim mencionava a Esperança espontaneamente desde a confissão. Clara percebeu que estava diante de uma oportunidade de entender melhor o homem com quem estava se envolvendo de forma cada vez mais profunda. Conte-me sobre ela, disse Clara, pousando a mão sobre a dele. Joaquim ficou em silêncio por longos minutos, olhando para a cidade que se estendia lá embaixo. Quando finalmente começou a falar, sua voz era um sussurro carregado de dor. Esperança era jornalista investigativa. Trabalhava para um grande jornal de Madrid, se especializava em corrupção corporativa e crimes de colarinho branco. Nos conhecemos numa festa. Ela estava investigando irregularidades numa das empresas que faziam negócio com a família. Primeiro tentei dissuadi-la, depois tentei comprá-la. Por fim, me apaixonei por ela. E ela por você. Achei que sim. Vivemos juntos por 2 anos. Eu a sustentava. Ela havia deixado o emprego para se dedicar a um livro que estava escrevendo sobre corrupção na indústria vinícola europeia. Disse que queria ficar independente, fazer denúncias sem sofrer pressão de editores ou anunciantes. Clara sentia um frio crescer no estômago. A história estava soando perigosamente familiar. Um dia descobri que ela continuava investigando minha família. Tinha acesso a todos os meus documentos. Conhecia pessoas que faziam negócios conosco. Estava coletando informações sigilosamente. Quando confrontei, ela disse que me amava, mas que não podia ignorar evidências de irregularidades que poderiam estar custando vidas de pessoas inocentes. Que tipo de irregularidades? Corrupção. Subornos a funcionários públicos para a aprovação de licenças duvidosas. Uso de pesticidas proibidos que estavam causando problemas de saúde em trabalhadores rurais. Sonegação de impostos em escala industrial. Joaquim pausou, e quando continuou sua voz estava quebrada. Coisas que eu sabia que aconteciam, mas escolhia ignorar porque eram lucrativas. O que aconteceu quando ela tentou publicar? Eu a impedi. Usei todos os meus contatos, toda a minha influência. Comprei editores. Ameacei distribuidores, tornei impossível para ela publicar qualquer coisa em qualquer lugar. Achei que assim ela desistiria, que escolheria me amar ao invés de tentar me destruir. Clara sentia náusea. E ela? Ficou deprimida. Começou a beber. Disse que eu havia destruído tudo em que ela acreditava.
inclusive o amor que sentia por mim. Uma noite, depois de uma discussão particularmente brutal onde eu a acusei de só estar comigo por interesse, ela saiu dirigindo bêbada. Bateu o carro numa ponte e morreu na hora. O silêncio que se seguiu foi carregado de dor e arrependimento. Clara entendia agora por que Joaquim carregava tanta culpa. Porque não conseguia se permitir ser feliz. Porque tinha tanto medo de se apaixonar novamente. Você acha que ela se matou de propósito? E perguntou Clara. Não sei. E isso me mata todos os dias. Não sei se foi acidente ou se ela preferiu morrer a viver, sabendo que o homem que amava era capaz de destruir tudo em que ela acreditava, só para proteger seus próprios interesses. Clara sentiu uma identificação dolorosa com Esperança, uma mulher que havia descoberto verdades inconvenientes sobre o homem que amava, que havia tentado fazer a coisa certa e acabara destruída por isso. A diferença era que Clara ainda estava viva, ainda tinha escolhas a fazer. É por isso que você me mantém afastada emocionalmente? Ela perguntou. Para que eu não descubra coisas sobre você que possam me fazer odiá-lo. Joaquim a olhou com uma intensidade que a fez estremecer. É por isso que escolhi você, Clara. Porque você não é jornalista. Porque não tem acesso ao meu mundo de negócios. Porque teoricamente não representa perigo para mim. Teoricamente? Porque estou começando a perceber que você tem seus próprios segredos, suas próprias motivações para estar aqui. E isso me assusta mais do que deveria. Clara sentiu como se ele pudesse ler sua mente. Joaquim era mais perspicaz do que ela havia imaginado. E começava a desconfiar de que ela tinha agenda própria. Precisava ser mais cuidadosa, mas também precisava decidir até onde estava disposta a ir para descobrir a verdade sobre o pai. Todo mundo tem segredos, Joaquim. A questão é se estamos dispostos a dividir alguns deles. E você está. Clara olhou nos olhos do homem que estava se tornando muito mais importante para ela do que qualquer contrato poderia definir. Um homem que havia destruído a mulher que amava, por medo de ser destruído por ela. Um homem que poderia muito bem fazer a mesma coisa com ela se descobrisse que ela estava usando o relacionamento deles para investigar crimes que poderiam levar até pessoas do círculo dele. Estou. Ela mentiu. Mas no meu ritmo. Como você fez comigo. Joaquim assentiu, mas Clara viu que ele não acreditava completamente nela. E pela primeira vez, desde que começaram aquele relacionamento perigoso, ela se perguntou se não estava cometendo o mesmo erro que Esperança havia cometido. Apaixonar-se por um homem que poderia destruí-la se ela ameaçasse o mundo cuidadosamente construído ao redor dele. Clara passou os dias seguintes mergulhada numa investigação obsessiva sobre Roberto Mendonça. Usando sua nova posição social, conseguiu acesso a arquivos de jornais antigos, processos judiciais arquivados, e até mesmo conversou com alguns engenheiros aposentados que haviam trabalhado na construção do metrô nos anos 2000. O que descobriu a deixou ainda mais perturbada. Seu pai não estava apenas investigando irregularidades técnicas, estava rastreando uma rede complexa de corrupção que envolvia construtoras estrangeiras, empresários influentes e políticos de alto escalão. Foi Bruna, sua antiga colega da faculdade, que havia se tornado hacker freelancer, quem ajudou Clara a acessar documentos que jamais conseguiria sozinha. Numa tarde de quinta-feira, se encontraram num café discreto no Bela Vista, longe dos lugares frequentados por Joaquim e seu círculo social. Consegui acessar os arquivos da Polícia Civil sobre o caso do seu pai, disse Bruna deslizando um pendrive pela mesa. Não foi fácil, e você não pode dizer a ninguém como conseguiu essas informações, mas, Clara, há coisas muito pesadas aqui. Naquela noite, sozinha no apartamento, Clara conectou o pendrive ao laptop que Joaquim havia dado de presente. O que viu nas telas a fez questionar tudo o que acreditava saber sobre coincidências. O processo de investigação da morte de Roberto continha uma lista de empresas que estavam sendo investigadas por ele. Entre elas, destacava-se um nome que a fez suar frio: Calderon Investimentos Internacionais. A empresa de Joaquim, ou pelo menos uma subsidiária dela, estava listada como uma das patrocinadoras do consórcio responsável pela obra onde Roberto havia descoberto as irregularidades. Mais do que isso, havia registros de reuniões entre representantes da Calderon
e os executivos das construtoras, realizadas apenas 2 semanas antes da morte de Roberto. Que havia algo ainda mais perturbador: uma transferência bancária de valor significativo da Calderon para uma conta offshore, realizada 3 dias depois do suicídio de Roberto. Clara ficou paralisada diante do computador por horas. As implicações eram devastadoras. Joaquim não havia a escolhido por acaso. Ele sabia exatamente quem ela era desde o início. Sabia que ela era filha de Roberto Mendonça, que havia uma possibilidade terrível de que sua família tivesse sido responsável pela morte de seu pai. Mas havia perguntas que a deixavam ainda mais confusa. Se Joaquim sabia quem ela era, por que a havia trazido para tão perto? Por que correr o risco de ela descobrir a verdade? Seria arrogância? Ou havia algo mais complexo em jogo? Na manhã seguinte, Joaquim chegou ao apartamento com flores e a notícia de que havia conseguido ingressos para uma peça no Teatro Municipal. Clara tentou agir normalmente, mas ele percebeu imediatamente que algo estava diferente. "Você está estranha", disse ele, observando-a com aquela intensidade perturbadora que ela conhecia bem. "Aconteceu alguma coisa?" "Só estou cansada dos estudos. Muito trabalho para entregar na faculdade." Joaquim não pareceu convencido, mas não insistiu. Durante a peça, Clara mal conseguiu se concentrar no espetáculo. Ficava observando o perfil de Joaquim, tentando encontrar sinais de culpa, de manipulação, de perigo. Mas via apenas o homem complexo e atormentado por quem estava se apaixonando contra sua própria vontade. Depois do teatro, foram jantar no Terraço Itália. A vista noturna de São Paulo se estendia diante deles como um mar de luzes, mas Clara sentia como se estivesse olhando para um abismo. "Joaquim", ela disse, reunindo coragem. "Posso perguntar uma coisa sobre seus negócios?" Ele levantou uma sobrancelha, claramente surpreso. "Claro. Você já investiu em projetos de infraestrutura no Brasil? Construção civil, obras públicas?" "Por que pergunta?" "Ou curiosidade acadêmica?" "Estou fazendo uma pesquisa sobre investimento estrangeiro em obras públicas brasileiras." Joaquim a estudou por longos segundos antes de responder. "Minha família tem investimentos em vários setores, Clara. Agricultura, turismo, infraestrutura, tecnologia. É diversificação de portfólio, básico para qualquer grupo empresarial sério." "E você acompanha pessoalmente todos esses investimentos?" "Não. Tenho executivos responsáveis por cada área." "Por quê?" Clara sentiu que estava pisando em terreno perigoso, mas precisava saber mais. Só curiosidade sobre como funciona o mundo dos negócios. É tão diferente de tudo que conheci na vida. "E o que mais você gostaria de conhecer sobre meu mundo?" A pergunta soou como um teste, e Clara percebeu que precisava ser muito cuidadosa. "Gostaria de entender como vocês lidam com questões éticas. Quando descobrem que algum parceiro de negócios fez algo errado, como reagem?" Joaquim parou com o garfo no ar, olhando para ela com uma intensidade nova. "Isso é uma pergunta muito específica, Clara. É uma preocupação legítima. Imagino que seja difícil manter as mãos limpas quando se trabalha com tanto dinheiro e poder." "Você está me perguntando se eu sou corrupto?" "Estou perguntando se você é capaz de fazer a coisa certa, mesmo quando isso significa prejuízo para você." O silêncio que se seguiu foi tenso. Joaquim pousou os talheres e se inclinou para a frente, invadindo o espaço pessoal de Clara de uma forma que a fez sentir-se intimidada. "Clara, você está fazendo perguntas que pessoas inteligentes não fazem, a menos que já tenham respostas. Se há algo que você quer saber sobre mim, pergunte diretamente. Não me teste." Clara sentiu o coração acelerar. Havia uma ameaça sutil nas palavras dele, um aviso de que ela estava se aproximando de territórios perigosos. Mas também havia algo que poderia ser dor, como se ele estivesse tão assustado com as perguntas quanto ela estava com as possíveis respostas. "Estou só tentando entender o homem com quem estou me relacionando", disse ela, forçando um tom mais suave. "E o que você descobriu até agora? Que você é muito mais complicado do que eu imaginava. E muito mais perigoso." Joaquim sorriu, mas não foi um sorriso tranquilizador. "Perigoso como?" "Perigoso, porque está me fazendo sentir coisas que não estavam no contrato. Perigoso porque estou começando a me importar com você de verdade." A confissão pareceu desarmar Joaquim completamente. A tensão em seus ombros diminuiu,
e ele estendeu a mão para tocar o rosto de Clara, com uma delicadeza que contrastava com a conversa anterior. Isso não deveria estar acontecendo, murmurou ele. Eu sei. Com Esperança também não deveria ter acontecido, mas aconteceu. E olha como terminou. Clara cobriu a mão dele com a sua, mantendo-a contra seu rosto. Talvez desta vez possa ser diferente. Talvez. Ou talvez você seja ainda mais perigosa para mim do que ela foi. Por quê? Porque Esperança pelo menos tinha a honestidade de me odiar no final. Você está me fazendo acreditar que pode me amar apesar de quem eu sou. Clara sentiu lágrimas se formarem em seus olhos. A vulnerabilidade de Joaquim a atingiu como um soco no peito. Mas ao mesmo tempo, a lembrança dos documentos no pendrive queimava em sua mente como ácido. E se eu pudesse? Ela sussurrou. Amar você apesar de tudo, então eu teria que decidir se mereço ser amado ou se você merece algo melhor do que eu posso oferecer. Naquela noite fizeram amor com uma intensidade diferente de todas as outras vezes. Havia desespero nos toques, uma urgência que falava de tempo limitado, de segredos que se acumulavam como nuvens de tempestade. Clara se entregou completamente, sabendo que talvez fosse uma das últimas vezes antes que a verdade explodisse entre eles. Joaquim adormeceu depois, mas Clara ficou acordada, observando seu rosto relaxado na penumbra. Parecia mais jovem dormindo, quase inocente, e ela tentou imaginar como seria amá-lo sem suspeitas, sem investigações, sem a sombra da morte de seu pai pairando sobre eles. Às 5 da manhã, o telefone de Joaquim tocou. Clara fingiu dormir enquanto ele atendia, mas conseguiu ouvir fragmentos da conversa em espanhol. Palavras como problema, investigação e silenciar fizeram seu sangue gelar. Quando ele desligou, Clara percebeu que ele ficou imóvel por longos minutos, claramente perturbado. Preciso viajar, ele disse finalmente, virando-se para ela. Questões familiares urgentes na Espanha. Tudo bem? Será em breve. Volto em uma semana. Mas havia algo em sua voz que Clara não conseguia decifrar. Preocupação? Medo? Ou estava planejando algo? Depois que Joaquim saiu, Clara ligou para Bruna. Preciso de mais informações. Tudo o que conseguir sobre a Calderon Investimentos e sobre mortes suspeitas, ligadas a pessoas que investigavam empresas espanholas. Clara, isso está ficando perigoso. Você tem certeza do que está fazendo? Não, mas preciso saber a verdade. E se a verdade for pior do que você imagina? Clara olhou pela janela do apartamento, vendo a cidade acordar lá embaixo. Milhões de pessoas vivendo suas vidas sem saber dos segredos sombrios que se escondiam nos andares mais altos dos prédios de luxo. Então pelo menos saberei com quem estou lidando. A ausência de... Joaquim deu a Clara a oportunidade que estava esperando. Pela primeira vez em meses, tinha acesso total ao apartamento dele na Vila Madalena, que visitara algumas vezes, mas nunca sozinha. Joaquim havia deixado as chaves com ela, dizendo que poderia usar a biblioteca dele sempre que quisesse. Clara duvidava que ele imaginasse que ela usaria essa permissão para vasculhar seus arquivos pessoais. O apartamento de Joaquim era um reflexo perfeito de sua personalidade, elegante, controlado e carregado de mistérios. 2 andares de um prédio residencial de luxo, decorado com móveis de design europeu, quadros que provavelmente custavam mais do que a maioria das pessoas ganhava em uma década, e uma biblioteca, que ocupava uma parede inteira da sala principal. Mas era o escritório no 2º andar que interessava a Clara. Joaquim era meticuloso com documentos. Tinha arquivos organizados por ano, por tipo de investimento, por país. Clara passou horas examinando contratos, relatórios financeiros, correspondências empresariais. Inicialmente, não encontrou nada que a ligasse diretamente à morte de Roberto Mendonça, mas então descobriu uma pasta marcada como Assuntos Familiares Confidencial, escondida atrás de outros arquivos numa gaveta que parecia travada, mas não estava. O que encontrou lá dentro mudou tudo o que ela acreditava saber sobre Joaquim e sobre si mesma. Havia fotos dela tiradas muito antes de criarem o perfil no site. Clara na saída da faculdade, Clara trabalhando na livraria, Clara visitando a avó no hospital. Algumas datavam de mais de 1 ano antes de se conhecerem. Junto com as fotos, havia um relatório detalhado sobre sua vida, preparado por uma empresa de investigação particular.
Mas o que realmente a abalou foi encontrar uma cópia da certidão de nascimento de seu pai, documentos sobre o acidente que matou sua mãe e até mesmo registros médicos de Dona Mercedes. Joaquim não apenas sabia quem ela era desde antes de se conhecerem, havia investigado toda a sua família com uma profundidade que beirava a obsessão. E então encontrou a carta. Uma carta manuscrita não datada, dirigida para a filha de Roberto Mendonça, guardada num envelope lacrado dentro da pasta. Com as mãos tremendo, Clara abriu o envelope e leu palavras que a fizeram questionar tudo o que achava saber sobre a natureza humana. Se você está lendo isso, significa que descobriu quem eu sou e quem você é. Significa que falhei em manter você afastada da verdade, como prometi a mim mesmo que faria. Seu pai, Roberto Mendonça, era um homem bom que morreu porque descobriu algo que poderosos homens queriam manter escondido. Eu era jovem então, apenas 28 anos, e seguia ordens de meu pai sem questionar. Quando soube que Roberto precisava ser silenciado, deveria ter me recusado. Deveria ter encontrado outra forma, mas era covarde. E um covarde é capaz de coisas terríveis quando pressionado por pessoas que ama. Não matei seu pai com minhas próprias mãos, mas paguei quem o fez. Não foi minha ideia, mas usei meu dinheiro e minha influência para garantir que ele nunca pudesse falar sobre o que sabia. Durante anos tentei me convencer de que era apenas negócios, que não tinha escolha, mas sempre soube que era assassinato. Quando meu pai morreu há 5 anos, encontrei todos os arquivos sobre o caso Roberto Mendonça. Descobri que ele tinha uma filha. Descobri onde você vivia, como estava sua vida, quão difíceis eram suas circunstâncias. Tentei ajudar financeiramente de forma anônima, mas você e sua avó eram orgulhosas demais para aceitar ajuda de origem desconhecida. Comecei a observá-la. Primeiro por culpa, depois por fascinação. Você tinha a mesma determinação de seu pai, a mesma integridade que eu havia ajudado a destruir. Mas também tinha uma fragilidade que despertava em mim uma necessidade de proteção que nunca havia sentido. Quando você criou aquele perfil no site, vi uma oportunidade de finalmente fazer algo certo. Pensei que podia cuidar de você sem que descobrisse a verdade. Pensei que podia dar a você a vida que seu pai teria lhe dado se eu não tivesse sido parte de sua morte. Era minha penitência particular, mas me apaixonei por você, contra todas as minhas defesas, contra toda a lógica, contra toda a justiça, que agora não sei como viver sabendo que amo a filha do homem que ajudei a matar. Não sei como olhar nos seus olhos, sabendo que mereço seu ódio, não seu amor. Se está lendo isso, provavelmente já descobriu muitas dessas verdades por conta própria. Você é inteligente como seu pai, determinada como ele era, e provavelmente vai querer justiça como ele queria. Não posso desfazer o que fiz. Não posso trazer Roberto de volta, mas posso lhe dar as provas que precisa para destruir todos os homens que foram responsáveis pela morte dele, incluindo eu mesmo. Estão numa conta bancária na Suíça, cujos dados estão no verso desta carta. Documentos, gravações, transações bancárias, tudo o que precisa para fazer justiça. A única coisa que peço é que entenda que o homem que a ama agora não é o mesmo covarde que traiu seu pai 23 anos atrás. Mas talvez isso não importe. Talvez alguns pecados sejam imperdoáveis. Joaquim. Clara leu a carta 3 vezes antes que as palavras realmente penetrassem em sua mente. Joaquim não apenas sabia quem ela era. Havia orquestrado todo o relacionamento deles como uma forma de penitência. Havia se apaixonado pela filha do homem que ajudara a matar e estava oferecendo a ela as armas para destruí-lo. As lágrimas que vieram foram de raiva, dor, traição, mas também de algo que ela não queria admitir. Alívio. Alívio por finalmente conhecer a verdade. Alívio por saber que Joaquim carregava a culpa que merecia carregar. Alívio por entender que o amor dele por ela, por mais complicado que fosse, era genuíno. Mas junto com o alívio veio uma percepção devastadora. Ela também se apaixonara por ele. Apesar de todas as suspeitas, apesar de todas as investigações, apesar de saber intuitivamente que ele escondia segredos terríveis. E agora precisava decidir o que fazer com esse amor e com essa verdade. Clara passou o resto da noite no apartamento de Joaquim, sentada no chão do escritório, cercada pelos documentos que provavam a culpa do homem que amava. Tentou imaginar como seria confrontá-lo, como seria vê-lo destruído,
Como seria usar as evidências que ele mesmo estava oferecendo para fazer justiça pelo pai? Mas também tentou imaginar como seria perdoá-lo. Como seria aceitar que pessoas podem mudar? Que um jovem covarde de 28 anos pode se tornar um homem capaz de amor verdadeiro aos 35. Como seria construir algo real sobre os destroços de tantas mentiras? Quando o sol nasceu, Clara havia tomado uma decisão. Não era a decisão que Roberto Mendonça mereceria. Não era a decisão que a justiça exigiria, mas era a única decisão que ela conseguia viver. Arrumou tudo exatamente como estava, guardou a carta de volta no envelope lacrado e foi para casa. Joaquim voltaria em 3 dias, e quando voltasse, ela estaria esperando com uma proposta que mudaria tudo entre eles novamente. Na manhã seguinte, Clara fez algo que não fazia há anos. Visitou o túmulo de Dona Mercedes. Ajoelhou-se diante da lápide simples e contou à avó sobre a verdade que havia descoberto. Sobre o homem que se apaixonara pelo assassino de seu filho, sobre a decisão impossível que precisava tomar. Vó, o senhor sempre me ensinou que algumas vezes precisamos escolher entre a justiça e o amor. Nunca pensei que teria que fazer essa escolha literalmente. Clara acariciou a pedra fria. Roberto não pode mais ser salvo. Mas talvez Joaquim ainda possa, e talvez eu também. Quando saiu do cemitério, Clara sabia exatamente o que faria quando Joaquim voltasse. Era uma decisão perigosa, potencialmente autodestrutiva, que provavelmente a assombraria pelo resto da vida. Mas era a única decisão que preservava a possibilidade de amor real entre 2 pessoas que haviam se encontrado através da tragédia. Questão era se Joaquim seria forte o suficiente para aceitar o que ela tinha a oferecer. Redenção em troca de honestidade total. Perdão em troca de mudança real. Amor em troca de justiça por outros meios. 3 dias depois, quando Joaquim ligou avisando que estava voltando de viagem, Clara estava pronta para a conversa mais difícil de sua vida. Uma conversa que decidiria se o amor deles sobreviveria à verdade ou se ambos se destruiriam tentando construir algo real sobre fundações de sangue e culpa. Joaquim chegou numa quinta-feira chuvosa de março. Clara o esperava no apartamento dele, sentada na poltrona de couro da sala, com a carta dele nas mãos. Havia passado 3 dias ensaiando o que diria, como reagiria, que tom usaria. Mas quando o ouviu abrir a porta e subir as escadas, sentiu como se fosse a primeira vez que o via. Ele parou no topo da escada ao vê-la ali, e Clara percebeu no mesmo instante que ele soube. Talvez pelo modo como ela o olhava, talvez por algum instinto que homens com segredos desenvolvem, mas Joaquim entendeu imediatamente que ela havia descoberto tudo. Há quanto tempo você sabe? Foram as primeiras palavras dele, desde segunda-feira. Clara levantou a carta. Você não é muito bom em esconder coisas importantes. Joaquim deixou a mala de viagem cair no chão com um baque surdo. Parecia ter envelhecido anos durante a semana em que esteve fora. Havia uma palidez em seu rosto que ela nunca vira antes, e seus olhos pareciam os de um homem que finalmente havia chegado ao fim de uma corrida muito longa. Por que não fugiu? Ele perguntou, caminhando lentamente até a janela de costas para ela. Porque fugir não resolveria nada. Porque meu pai merece mais do que isso. E porque você também. Joaquim se virou e havia algo devastado em sua expressão. Eu matei seu pai, Clara. Não com minhas próprias mãos, mas o resultado é o mesmo. Como pode estar aqui nesta sala, falando comigo como se eu fosse humano? Porque você era um jovem de 28 anos, seguindo ordens de um pai que provavelmente o aterrorizava. Porque você carregou essa culpa por mais de 20 anos. Porque você tentou fazer a coisa certa comigo, mesmo que de forma completamente errada. A coisa certa? Joaquim riu com amargura. Manipulei você desde o primeiro momento. Orquestrei nosso encontro. Usei sua vulnerabilidade financeira para trazê-la para perto de mim. Nada disso é certo, Clara. Não. Mas o que sentimos um pelo outro é real. E isso conta. Joaquim a encarou como se ela fosse uma aparição. Como pode falar de sentimentos? Como pode não me odiar? Clara se levantou da poltrona e caminhou até ele. Joaquim recuou instintivamente, como se o toque dela pudesse queimá-lo. Mas ela continuou se aproximando até que estivessem face a face. Porque ódio não traz os mortos de volta. Porque vingança não constrói nada. E por quê?
Clara pausou, reunindo coragem para as palavras mais difíceis que já havia dito. Porque eu te amo. Não pelo que você fez ou deixou de fazer há 20 anos, mas pelo homem que você é agora. As lágrimas vieram então, tanto de Clara quanto de Joaquim. Ele tentou se afastar, mas ela segurou seu rosto entre as mãos com a mesma delicadeza que ele havia usado com ela tantas vezes. Não, ele sussurrou. Não pode me amar. Não depois de saber. Posso e amo, e você precisa parar de se punir por crimes que não pode mais desfazer. Então, o que você quer de mim? Que finja que não aconteceu. Que continue vivendo como se seu perdão pudesse apagar o sangue das minhas mãos. Clara respirou fundo antes de responder. Quero que você use as provas que guardou para fazer justiça pelos outros homens que foram responsáveis pela morte do meu pai. Quero que você testemunhe contra eles, mesmo que isso signifique consequências legais para você também. Quero que você honre a memória do meu pai fazendo a coisa certa agora. Joaquim a observou por longos segundos. E depois? Depois vamos ver se conseguimos construir algo real sobre os destroços do que fomos até agora. Você está pedindo para eu me destruir por você. Estou pedindo para você se salvar comigo. O silêncio que se seguiu foi carregado de peso. Clara via a luta interna de Joaquim refletida em seus olhos. O desejo de redenção, brigando com anos de autopreservação. O amor por ela competindo com o medo das consequências de suas ações. Se eu fizer isso, ele disse finalmente, posso ir para a prisão. Perder tudo o que construí. Os outros homens envolvidos são poderosos, Clara. Não vão aceitar ser expostos sem lutar. Eu sei. E se eu não sobreviver ao processo? Se eles decidirem que sou uma ameaça que precisa ser eliminada, então pelo menos você morrerá sabendo que fez a coisa certa no final. Joaquim fechou os olhos, e Clara viu o momento exato em que ele tomou a decisão. Quando os abriu novamente, havia uma resolução ali que ela nunca havia visto antes. Está bem, vou fazer isso, mas com uma condição. Qual? Você fica longe de tudo isso. Não se envolve. Não aparece nos jornais, não vira testemunha. Faço isso sozinho. Por quê? Porque se algo der errado, preciso saber que você está segura. Porque amo você demais para colocá-la em perigo. Clara assentiu, sabendo que era o máximo que conseguiria dele. E nós? O que acontece com nós durante tudo isso? Joaquim a beijou então, com uma intensidade desesperada que falava de despedidas e recomeços ao mesmo tempo. Não sei. Só sei que quero tentar. Naquela noite fizeram amor sabendo que talvez fosse a última vez. Havia uma urgência diferente em cada toque. Uma necessidade de memorizar cada sensação, cada gemido, cada momento de conexão. Clara se entregou completamente, tentando comunicar através do corpo tudo que as palavras não conseguiam expressar. Na manhã seguinte, Joaquim começou a fazer ligações. Clara o ouviu falando em espanhol, português, inglês, sempre em tons baixos e cuidadosos. Estava contatando advogados, organizando documentos, preparando-se para uma guerra que poderia custar-lhe tudo. Quanto tempo você acha que vai demorar? Clara perguntou durante o café da manhã. Meses, talvez anos. Esse tipo de processo é lento, especialmente quando envolve crimes que aconteceram há tanto tempo. E se você mudar de ideia no meio do caminho? Joaquim a olhou com seriedade. Não vou mudar de ideia. Mas você pode. Se decidir que não consegue estar com alguém que fez o que eu fiz, vou entender. Não vou desistir de você, Joaquim. Nem de nós. 3 dias depois, Joaquim se apresentou voluntariamente à Polícia Federal, acompanhado de uma equipe de advogados e carregando caixas de documentos que incriminavam uma rede de corrupção que havia operado por décadas no setor de infraestrutura brasileiro. A notícia explodiu na mídia. Herdeiro de empresa espanhola, confessa envolvimento em assassinato de engenheiro que investigava irregularidades em obras públicas. Clara assistiu às notícias do apartamento em Pinheiros, vendo o homem que amava sendo escoltado por policiais federais, suas mãos algemadas, seu rosto uma máscara de determinação serena. O repórter mencionava que Joaquim Calderón havia feito um acordo de delação premiada, oferecendo informações sobre uma rede criminosa em troca de redução de pena. Naquela noite, Clara recebeu uma ligação de um número desconhecido. "Menina, você faz ideia do que fez?" Disse uma voz masculina que ela não reconheceu.
Você faz ideia de quantas pessoas poderosas seu namoradinho vai derrubar com essa confissão? Quem é você? Alguém que não gosta de ver negócios familiares expostos na imprensa. Alguém que acha que certas pessoas deveriam aprender a ficar quietas. Clara sentiu o sangue gelar. O que você quer? Quero que você convença seu namorado a retirar a confissão. A dizer que estava mentalmente perturbado, que inventou tudo. Ou talvez você descubra que acidentes acontecem com pessoas que fazem perguntas demais. A ligação foi encerrada, mas a ameaça ecoou no silêncio do apartamento. Clara percebeu que a luta estava apenas começando e que Joaquim havia estado certo sobre uma coisa. Os homens poderosos que eles estavam desafiando não aceitariam ser expostos sem revidar. E agora ela também estava na mira deles. Os primeiros sinais de que Clara estava sendo vigiada apareceram na semana seguinte à prisão de Joaquim. Um carro escuro que sempre estacionava na mesma rua quando ela saía da faculdade. Homens de terno que apareciam nos mesmos cafés que ela frequentava. Ligações silenciosas no meio da madrugada. E então, numa manhã de sexta-feira, ela chegou ao apartamento e encontrou a porta arrombada. Nada havia sido roubado, mas tudo havia sido vasculhado. Gavetas reviradas, livros espalhados, roupas jogadas no chão. Era uma mensagem clara. Sabemos onde você mora. Podemos chegar até você quando quisermos. Clara ligou para a polícia, mas o relatório foi arquivado como tentativa de roubo sem sucesso. Nenhuma impressão digital útil, nenhuma evidência de quem havia feito aquilo. Foi Dr. Marcelo Vasconcelos, o advogado criminalista que ela conhecera no coquetel meses atrás, quem procurou Clara alguns dias depois. Apareceu no apartamento sem aviso, acompanhado de um investigador particular e com uma proposta que a deixou ainda mais assustada. Menina, você está correndo perigo real, disse ele, sentado na sala revirada, que Clara ainda não havia conseguido organizar completamente. Joaquim Calderon mexeu numa rede de corrupção que envolve pessoas muito poderosas, pessoas que já mataram antes para proteger seus segredos. Por que está me dizendo isso? Como sabe que estou envolvida? Porque meu escritório representa algumas das vítimas das irregularidades que seu namorado confessou. E porque sei que você é filha de Roberto Mendonça. Vasconcelos pausou, observando a reação de Clara. Sim, descobrimos. E descobrimos também que você não foi apenas uma coincidência na vida de Joaquim. Clara sentiu como se o chão estivesse desaparecendo sob seus pés. O que você quer? Quero que você testemunhe sobre como Joaquim a procurou, sobre o que ele disse sobre o passado, sobre qualquer informação que possa ter, sobre outros envolvidos no assassinato de seu pai. O advogado se inclinou para a frente. E em troca posso oferecer proteção. Testemunha protegida. Nova identidade se necessário. E se eu recusar? Então você provavelmente vai acabar como seu pai. Ou como Esperança. O nome da ex-namorada de Joaquim atingiu Clara como um tapa. O que você sabe sobre Esperança? Sei que ela não morreu num acidente. Sei que foi assassinada porque estava investigando a mesma rede que matou seu pai. E sei que Joaquim não contou toda a verdade sobre o que aconteceu com ela. Clara sentiu náusea. Você está mentindo. Estou oferecendo proteção em troca de colaboração. A escolha é sua, mas não demore muito para decidir. Essas pessoas já agiram contra você uma vez. A próxima pode ser definitiva. Depois que Vasconcelos saiu, Clara ficou horas sentada no chão da sala, tentando processar as informações. Se Esperança havia sido assassinada, então Joaquim havia mentido sobre isso também. Mas por quê? Para protegê-la? Para proteger a si mesmo? Ou havia algo ainda mais sombrio que ele não havia revelado? A resposta veio através de uma visita inesperada 3 dias depois. Lídia, a antiga governanta de Joaquim, apareceu na porta do apartamento numa manhã chuvosa, carregando uma mala pequena e com lágrimas nos olhos. Menina, eles me demitiram, disse ela entrando sem convite. Disseram que não precisam mais dos meus serviços, mas eu sei o que realmente está acontecendo. Estão eliminando todas as conexões com Joaquim. Lídia, o que você sabe sobre Esperança? A mulher mais velha parou no meio da sala e olhou para Clara com uma expressão que misturava medo e alívio. Sabe sobre ela? Sei que Joaquim diz que ela morreu num acidente, mas acabei de descobrir que pode ter sido assassinato. Lídia assentiu lentamente.
E Esperança descobriu coisas demais, não só sobre a família Calderon, mas sobre a rede inteira. Tinha provas, documentos, gravações. Joaquim tentou protegê-la, mas ela pausou, enxugando os olhos. Eles a mataram numa noite em que ela estava voltando de um encontro com um jornalista. Forçaram o carro dela a sair da estrada, encenaram o acidente. E Joaquim ficou destruído. Mais do que destruído. Passou meses internado numa clínica psiquiátrica. Quando saiu, jurou que nunca mais se aproximaria de mulheres que pudessem ficar em perigo por causa dele. Lídia olhou Clara nos olhos. Por isso fiquei tão preocupada quando você apareceu. Por isso tentei várias vezes conversar com ele sobre os riscos. Por que você está me contando isso agora? Porque eles vieram me procurar ontem. Queriam saber sobre você, sobre quanto Joaquim contou, sobre que tipo de documentos ele pode ter deixado no apartamento. Lídia segurou as mãos de Clara. Menina, você precisa sumir. Hoje e agora, eles vão matá-la. Como se tivesse sido invocada pelas palavras de Lídia, o telefone de Clara tocou naquele momento. Um número desconhecido, mas que ela reconheceu como sendo da mesma origem das ameaças anteriores. Você tem 12 horas para deixar São Paulo, disse a voz masculina conhecida. Se ainda estiver na cidade amanhã de manhã, não vai estar em lugar nenhum amanhã à noite. Clara desligou o telefone com as mãos tremendo. Olhou para Lídia, que confirmou com um aceno de cabeça que havia ouvido a ameaça. Preciso ver Joaquim, disse Clara. Preciso falar com ele antes de decidir qualquer coisa. Menina, ele está na prisão. Não pode protegê-la de lá, mas pode me dar respostas. 2 horas depois, Clara estava na sala de visitas da penitenciária da Papuda, em Brasília, onde Joaquim estava preso preventivamente enquanto o processo de delação premiada era analisado. Ele apareceu do outro lado do vidro blindado, vestindo o uniforme laranja dos detentos, mais magro e pálido do que nunca, mas com os olhos iluminados ao vê-la. Clara, o que está fazendo aqui? Não deveria ter vindo. Preciso saber sobre Esperança. A verdade sobre como ela morreu. Joaquim fechou os olhos por longos segundos. Quando os abriu, havia uma dor profunda ali. Quem disse alguma coisa? Isso importa? Importa que ela foi assassinada, e você mentiu para mim sobre isso. Menti para proteger você. Se soubesse que Esperança foi morta por tentar fazer justiça, teria saído correndo. E eu precisava de você perto, mesmo sabendo que era egoísmo. Eles estão me ameaçando, Joaquim. Querem que eu deixe São Paulo ou vão me matar como mataram ela. A transformação no rosto de Joaquim foi imediata. De vulnerável e arrependido, ele se tornou alguém perigoso, alguém capaz de violência. Quem? Que nomes eles usaram? Não usaram nomes. Mas Dr. Vasconcelos quer que eu testemunhe em troca de proteção. Não. A resposta de Joaquim foi imediata e categórica. Não confie em Vasconcelos. Ele representava algumas das empresas envolvidas na morte de seu pai. Pode estar trabalhando para eles agora. Então, o que eu faço? Como me protejo? Joaquim se inclinou mais perto do vidro, falando rapidamente. Há uma conta bancária na Suíça. Os números estão no meu cofre particular no Banco Safra, Agência Faria Lima. A senha é o dia que nos conhecemos. Nessa conta tem dinheiro suficiente para você desaparecer, criar uma nova vida em qualquer lugar do mundo. Não quero fugir, Joaquim. Quero ficar e lutar. Clara, eles mataram Esperança mesmo ela sendo cuidadosa, mesmo tendo proteção policial. Eles vão matar você também se ficar. E você? O que acontece com você se eu fugir? Eu aceito as consequências das minhas escolhas. Mas você não tem que aceitar as consequências das minhas. Clara olhou para o homem que amava, preso atrás de um vidro, oferecendo a ela uma fuga que significaria nunca mais se verem. A ironia era cruel. Ele havia orquestrado o relacionamento deles para tentar redimir-se da morte de seu pai, mas agora estava disposto a perdê-la para evitar que ela tivesse o mesmo destino de Esperança. Tem certeza de que é isso que você quer? Ela perguntou. Que eu desapareça da sua vida. É isso que preciso que aconteça para você sobreviver. E se eu tiver outra ideia? Uma terceira opção que não envolve nem fugir nem morrer. Joaquim a olhou com uma mistura de esperança e terror. Que tipo de terceira opção? O tipo que vai exigir que você confie completamente em mim. E que pode significar que ambos não sobrevivamos.
O tempo da visita havia acabado, mas Clara viu nos olhos de Joaquim que ele entendeu. Ela havia tomado uma decisão. Uma decisão que ia contra todos os conselhos, contra toda lógica de autopreservação, mas que era a única forma dela conseguir viver consigo mesma. Quando saiu da penitenciária, Clara não pegou o voo de volta para São Paulo que havia reservado. Em vez disso, ligou para Dr. Vasconcelos e marcou um encontro para o dia seguinte. Era hora de descobrir de que lado o advogado realmente estava. E era hora de Clara parar de fugir e começar a lutar. O encontro com o Dr. Vasconcelos foi marcado para um restaurante discreto em Brasília, longe dos olhares curiosos da capital. Clara chegou meia hora antes do horário combinado. Escolheu uma mesa de onde podia ver todas as entradas e saídas e ativou o aplicativo de gravação que Bruna havia instalado no seu telefone dias antes. Se ia confrontar os homens que mataram seu pai, precisava de evidências. Vasconcelos chegou pontualmente, mas não sozinho. Um homem mais velho, elegantemente vestido, o acompanhava. Clara os reconheceu imediatamente das fotos que havia visto nos documentos de Joaquim. Eduardo Martins, ex-diretor da construtora responsável pelas obras do metrô onde Roberto trabalhava. Um dos homens que seu pai tentara denunciar. Clara, esta é uma coincidência feliz, disse Vasconcelos com um sorriso que não chegava aos olhos. Eduardo aqui estava justamente querendo conhecê-la. Menina bonita, disse Martins, sentando-se sem convite. Igualzinha ao pai. A mesma teimosia nos olhos. Clara sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Vocês conheceram meu pai? Conhecemos muito bem Roberto Mendonça. Um homem complicado. Assim como a filha dele parece ser. Vasconcelos se inclinou sobre a mesa. Clara, vou ser direto. Não estamos aqui para oferecer proteção. Estamos aqui para fazer uma proposta que pode salvar sua vida. Que tipo de proposta? Joaquim Calderón está contando. Mentiras para tentar reduzir sua própria pena, disse Martins, inventando conspirações, criando teorias sobre assassinatos que nunca aconteceram. Seu pai se matou porque não conseguiu lidar com a pressão de suas próprias descobertas. Fim da história. E Esperança. Ati também suicídio. Uma jornalista depressiva que não conseguia aceitar que suas teorias conspiratórias não tinham fundamento na realidade. Clara manteve o rosto neutro, mas por dentro fervia de raiva. E vocês querem o quê? Que eu acredite nessa versão. Queremos que você convença Joaquim a retirar a confissão, disse Vasconcelos. Em troca, oferecemos uma quantia substancial para você recomeçar a vida. Digamos, 10 milhões de reais. E se eu recusar? Martins sorriu, e havia algo gelado naquele sorriso. Então você vai descobrir que acidentes fatais têm uma tendência a acontecer com pessoas da família Mendonça. Clara respirou fundo, lembrando das instruções que Bruna havia lhe dado sobre como conduzir uma conversa para obter confissões claras. Então vocês estão admitindo que foram responsáveis pela morte do meu pai. Não estamos admitindo nada além do óbvio, que pessoas que fazem perguntas demais às vezes descobrem que a curiosidade pode ser mortal. Como no caso de Esperança. Esperança era uma mulher perturbada que não sabia quando parar, disse Vasconcelos. Assim como seu pai não sabia quando parar de fazer acusações infundadas. Clara olhou nos olhos dos dois homens e viu exatamente o tipo de frieza calculista que havia destruído sua família. Mas também viu algo que eles não perceberam que estavam revelando. Medo. Medo de que Joaquim realmente tivesse provas suficientes para destruí-los. Medo de que Clara soubesse mais do que estava demonstrando. E se eu aceitar a proposta de vocês? Ela perguntou. O que acontece com Joaquim? Joaquim vai retirar a confissão, vai alegar instabilidade mental temporária e vai cumprir uma pena leve por perjúrio. Em 2, 3 anos está livre. E os crimes que ele confessou? Nunca aconteceram. Pelo menos não da forma como ele está contando. Clara assentiu lentamente, como se estivesse considerando a proposta. Posso ter um tempo para pensar? Tem até amanhã às 6 da tarde, disse Martins levantando-se da mesa. Depois disso, a oferta sai de mesa, junto com outras opções. Depois que os dois homens saíram, Clara ficou sozinha no restaurante por mais 20 minutos, certificando-se de que a gravação havia capturado tudo. Então ligou para o número que Joaquim havia lhe dado na prisão.
O contato de emergência que ele disse usar apenas em situações extremas. Preciso falar com ele. Agora. É vida ou morte. 3 horas depois, Clara estava novamente na sala de visitas da penitenciária, mas desta vez com a certeza de que sabia exatamente o que fazer. Eles vieram me procurar, disse ela assim que Joaquim se sentou do outro lado do vidro. Vasconcelos e Eduardo Martins ofereceram 10 milhões para eu convencê-lo a retirar a confissão. O rosto de Joaquim se transformou numa máscara de fúria. Eduardo Martins. Como você sabe esse nome? Porque ele estava lá. Falando sobre meu pai como se o conhecesse pessoalmente. Falando sobre Esperança como se soubesse exatamente como ela morreu. Clara, você gravou essa conversa? Gravei tudo. Eles praticamente confessaram que foram responsáveis pelas mortes. E também deixaram claro que vão me matar se eu não fizer o que querem. Joaquim bateu o punho no balcão, fazendo os guardas se aproximarem. Eu deveria ter imaginado que Vasconcelos estava trabalhando para eles. Deveria ter te avisado melhor. Não importa mais. O que importa é que agora temos evidências frescas. E tenho um plano. Que tipo de plano? Clara se inclinou mais perto do vidro. O tipo de plano que vai exigir que você confie em mim completamente, que vai exigir que você me dê acesso a todas as provas que guardou, e que provavelmente vai nos colocar em perigo mortal nos próximos dias. Clara, não... Joaquim, escuta. Eles mataram meu pai porque ele tentou fazer a coisa certa sozinho. Mataram Esperança porque ela tentou investigar sozinha. Mas somos 2 agora. E temos algo que eles não tinham. Vocês do lado de dentro do sistema. Do lado de dentro do sistema? Sua confissão já abriu uma investigação oficial. A Polícia Federal já tem agentes trabalhando no caso. O que precisamos é entregar a eles não apenas suas provas antigas, mas também evidências novas dos crimes que eles ainda estão cometendo. Joaquim a olhou como se estivesse vendo uma pessoa completamente nova. Você está falando de usar a si mesma como isca. Estou falando de terminar o que meu pai começou. E o que você começou quando decidiu confessar? E se der errado? Se eles matarem você antes que possamos expô-los? Clara sorriu e havia uma determinação feroz naquele sorriso que lembrava muito a teimosia de Roberto Mendonça. Então pelo menos vou morrer tentando fazer justiça. Como meu pai. Como Esperança. Clara. Joaquim, eu te amo. Mas não vou passar o resto da vida fugindo ou me escondendo. Não vou deixar que a morte do meu pai seja em vão. E não vou deixar que você carregue essa culpa sozinho pelo resto da vida. Joaquim ficou em silêncio por longos minutos. Quando finalmente falou, sua voz estava carregada de uma mistura de admiração e terror. Você é mais corajosa do que eu jamais fui. Ou mais burra. Ainda não decidi. O que precisa de mim? Preciso que você me passe todos os contatos da Polícia Federal que estão trabalhando no caso. Preciso que você autorize seus advogados a me darem acesso às provas. E preciso que você confie que sei o que estou fazendo. E se eu disser que prefiro que você fuja, que use o dinheiro da Suíça e desapareça, então você vai ter que aceitar que algumas decisões não são suas para tomar. Naquela noite, Clara não voltou para São Paulo. Em vez disso, ficou em Brasília e passou a madrugada numa reunião clandestina com 2 investigadores da Polícia Federal que trabalhavam no caso Joaquim Calderon. Mostrou-lhes a gravação da conversa com Vasconcelos e Martins. Entregou-lhes documentos que havia copiado do escritório de Joaquim. Propôs uma operação que faria os criminosos se exporem definitivamente. É arriscado, disse a delegada Maria Santos, analisando o plano de Clara. Se algo der errado, você pode acabar morta. Se não fizermos nada, vou acabar morta de qualquer forma. Pelo menos assim há uma chance de fazer justiça. E Joaquim Calderon concorda com isso? Clara sorriu. Joaquim Calderon vai descobrir o que estou fazendo quando for tarde demais para me impedir. Na manhã seguinte, Clara ligou para Vasconcelos. Aceito a proposta, disse ela, mas quero o dinheiro primeiro. E quero uma garantia por escrito de que nada vai acontecer comigo depois que Joaquim retirar a confissão. Pode ser arranjado. Onde quer se encontrar? No mesmo lugar de ontem. Às 8 da noite. Quando desligou o telefone, Clara olhou para os equipamentos de áudio e vídeo que os policiais federais haviam lhe dado. Em 12 horas tudo estaria terminado, de uma forma ou de outra. A operação policial foi executada com a precisão de uma sinfonia.
Às 8 da noite, Clara estava sentada na mesma mesa do restaurante, desta vez usando um microfone minúsculo colado sob o decote e com agentes federais disfarçados ocupando mesas estratégicas ao redor. Quando Vasconcelos e Eduardo Martins chegaram, trazendo uma maleta que supostamente continha os 10 milhões prometidos, não faziam ideia de que estavam caminhando diretamente para uma armadilha. Espero que tenha pensado bem. Menina, disse Martins colocando a maleta sobre a mesa, porque uma vez que aceitar este dinheiro não há volta. Entendo perfeitamente, respondeu Clara mantendo a voz firme, mas preciso ter certeza de que vocês vão cumprir sua parte. Como sei que não vão me matar assim que Joaquim retirar a confissão? Vasconcelos sorriu com frieza. Porque não somos assassinos por prazer, Clara. Somos homens de negócios. Matamos apenas quando é necessário para proteger nossos interesses. Como foi necessário matar meu pai? Seu pai estava ameaçando revelar informações que teriam arruinado dezenas de famílias, acabado com milhares de empregos, causado um escândalo que poderia ter derrubado o governo, disse Martins. Tínhamos que escolher entre uma vida e o bem-estar de muitas outras, e escolheram matá-lo. Escolhemos o bem maior. Como fizemos com a jornalista que estava obcecada por teorias conspiratórias. Clara sentiu uma satisfação gelada ao ouvir as palavras que definitivamente incriminavam os dois homens. Os equipamentos de gravação estavam captando cada confissão, cada admissão de culpa. E se eu decidir não cumprir o acordo depois de receber o dinheiro? Perguntou ela, testando até onde eles iriam. Então você descobrirá que acidentes de trânsito são mais comuns do que se imagina, disse Vasconcelos, especialmente com jovens que dirigem de forma imprudente em estradas perigosas, como aconteceu com Esperança. Exatamente como aconteceu com Esperança. Naquele momento, Clara deu o sinal combinado, tocando sutilmente o colar que usava. Em segundos, os agentes federais se identificaram e cercaram a mesa. A expressão de choque e pânico nos rostos de Vasconcelos e Martins foi uma das coisas mais satisfatórias que Clara já havia presenciado. Eduardo Martins e Marcelo Vasconcelos, vocês estão presos pelos assassinatos de Roberto Mendonça e Esperança Rodrigues, além de formação de quadrilha, corrupção passiva e ativa e ameaça, anunciou a delegada Maria Santos, aparecendo com mais agentes. A operação continuou pela madrugada. Baseados nas confissões gravadas e nas evidências fornecidas por Joaquim, a Polícia Federal conseguiu mandatos de prisão para mais 17 pessoas envolvidas na rede de corrupção, incluindo políticos, empresários e até mesmo alguns policiais que haviam ajudado a encobrir os crimes ao longo dos anos. 3 semanas depois, Clara estava novamente na penitenciária, mas desta vez para uma visita muito diferente. Joaquim seria liberado naquela tarde, sua colaboração com a justiça tendo resultado numa pena alternativa, de prestação de serviços comunitários e perda de parte significativa do patrimônio como indenização às famílias das vítimas. Como se sente? E perguntou ela, vendo-o pela última vez através do vidro blindado. Assustado, admitiu ele. Durante tanto tempo vivi carregando essa culpa que não sei quem sou sem ela. Vai descobrir. Nós vamos descobrir juntos. Clara, você tem certeza disso? Certeza de que quer construir uma vida com alguém que fez as coisas que eu fiz. Clara olhou para o homem que havia orquestrado o relacionamento deles como penitência pelos próprios crimes, mas que havia se tornado alguém capaz de sacrificar tudo para fazer a coisa certa. Tenho certeza de que quero construir uma vida com o homem que você escolheu se tornar. E se as pessoas descobrirem nossa história? Se julgarem você por estar com alguém que foi responsável pela morte de seu pai, então elas vão ter que aceitar que amor verdadeiro às vezes nasce dos lugares mais improváveis. E que redenção é possível para quem realmente quer mudar? Joaquim sorriu, e foi a primeira vez em meses que Clara viu um sorriso genuinamente feliz em seu rosto. Eu te amo mais do que achei que seria possível amar alguém novamente. Eu também te amo. E agora temos a vida toda para descobrir como é amar alguém sem segredos entre nós. 6 meses depois, Clara estava formada em letras com louvor. Havia publicado um artigo acadêmico sobre corrupção e criminalidade empresarial, que havia chamado a atenção internacional,
e estava trabalhando como consultora para organizações que investigavam crimes de colarinho branco. Joaquim havia vendido sua parte na empresa familiar, doando metade do valor para organizações de apoio a famílias de vítimas de violência e estava reconstruindo sua vida de forma completamente diferente. Eles moravam juntos num apartamento simples em Perdizes, longe da ostentação da vida anterior de Joaquim. Ele trabalhava numa ONG, que oferecia consultoria jurídica gratuita para comunidades carentes, usando seu conhecimento empresarial para ajudar pessoas que nunca teriam acesso a esse tipo de suporte. Era sua forma de honrar a memória de Roberto Mendonça e de todas as outras vítimas de sua antiga vida. Às vezes ainda tenho pesadelos, confessou Joaquim numa noite, abraçado com Clara na varanda do apartamento, observando as luzes da cidade. Sobre o quê? Sobre perder você. Sobre você descobrir que não consegue mais me olhar nos olhos. Sobre você perceber que merece alguém melhor. Clara se virou nos braços dele, olhando diretamente em seus olhos. Joaquim, você salvou mais vidas nos últimos 6 meses do que destruiu nos últimos 20 anos. Você escolheu a verdade, mesmo sabendo que poderia te custar tudo. Você me deu as armas para destruí-lo e confiou que eu escolheria o amor ao invés da vingança. E você escolheu. Escolhi você. Escolhi nós. Escolhi acreditar que pessoas podem mudar quando realmente querem. E se eu voltar a ser o homem que era? Se a pressão, os problemas, a vida, me transformarem novamente no homem capaz de fazer qualquer coisa para proteger seus interesses? Clara beijou-o suavemente. Então, eu vou estar aqui para te lembrar de quem você escolheu se tornar. Para te lembrar de que você é capaz de ser melhor. Promise. Prometo. Mas também prometo que se você tentar me controlar, me manipular ou me tratar como uma propriedade, vou embora sem olhar para trás. Joaquim riu. Prometo que vou tentar não dar motivos para você querer ir embora. Prometo que vou tentar ter paciência quando você der. 2 anos depois, no dia em que fariam o aniversário do primeiro encontro deles no Fasano, Joaquim pediu Clara em casamento. Não num restaurante caro ou numa situação elaborada, mas na cozinha do apartamento deles, enquanto faziam o café da manhã de domingo. Sei que nossa história começou de forma completamente errada, disse ele, ajoelhando-se com um anel simples que havia pertencido à avó de Clara, que Lídia havia guardado e entregado a ele. Sei que alguns vão dizer que não faz sentido, que não pode dar certo, mas quero passar o resto da minha vida tentando merecer o amor que você me dá. Vai doer? Perguntou Clara, repetindo as palavras da primeira noite deles, mas agora com lágrimas de felicidade nos olhos. Vai, respondeu Joaquim, ecoando sua resposta de anos atrás. Mas vai ser devagar, que vai valer a pena. O casamento foi simples numa capela pequena, com Lídia como madrinha de Clara e Dr. Santos, o delegado que havia coordenado a operação, como padrinho de Joaquim. Entre os convidados estavam colegas da ONG, onde Joaquim trabalhava, professores da faculdade de Clara e algumas das famílias que haviam sido ajudadas pelo trabalho de ambos. Durante a cerimônia, Clara olhou para o homem que havia começado como seu algoz e se transformado no amor de sua vida, e pensou no pai que nunca conheceu. Roberto Mendonça havia morrido tentando fazer a coisa certa. Sua morte não havia sido em vão. Havia levado não apenas a justiça para os culpados, mas a redenção de um homem que havia aprendido a amar de verdade. E quando o padre perguntou se aceitavam um ao outro na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, para sempre, Clara respondeu sim, sabendo que às vezes o amor mais forte nasce não da perfeição, mas da capacidade de 2 pessoas imperfeitas escolherem crescer juntas, de se tornarem melhores por causa uma da outra. Joaquim havia começado amando-a por culpa, agora a amava por escolha. E Clara havia aprendido que perdoar não significava esquecer, mas sim escolher construir algo novo sobre os destroços do passado. Quando saíram da igreja como marido e mulher, sob uma chuva leve de verão paulistano, Clara sabia que haviam vencido todos os obstáculos que o destino havia colocado no caminho deles, e que qualquer desafio futuro eles enfrentariam juntos, como parceiros, como iguais,